Três pontos. Olá! 3 pontos diretamente de Brasília para o programa Giro de Notícias, pela Rádio Excelsior AM 840, pela Cardeal FM 106.1, 3 pontos diretamente de Brasília de hoje, 13 de maio de 2024, dia de Nossa Senhora de Fátima. Eu queria aproveitar e desejar, ainda que tardiamente, um feliz Dia das Mães, ontem, domingo, 12 de maio, a todos que nos acompanham, a todas e a todos que nos acompanham. Quero também mandar um abraço aos meus amigos que nos acompanham pelas ondas do rádio, pelas redes sociais, também aos meus amigos do estúdio, Igor Guimarães, Luiz Henrique, Lívia Paula, e ao time de técnicos das nossas rádios, esta turma que permite que falemos com a grande Salvador, a grande Bahia e o resto do mundo. 3 pontos começa com a nova reforma da Previdência. Diante do quadro delicado do país, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do MDB, defendeu, anotem aí, a desvinculação de gastos previdenciários do salário mínimo, além da inclusão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, no piso de gastos com a educação. Para cada real de aumento no salário mínimo, o impacto na Previdência é de 400 milhões de reais. Assim, com a política de valorização do salário mínimo até 2026, que garante a inflação mais a variação do PIB de 2 anos antes, haverá um impacto potencial de cerca de 150 bilhões de reais. A retirada do Fundeb do piso poderia resultar em um impacto de 40 bilhões em 3 ou 4 anos, segundo o planejamento. Tebet não está sozinha, ao que tudo indica, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recomendou a leitura do economista Braulio Borges, que defende a desvinculação do salário mínimo do piso previdenciário. Isso é confusão das grandes, porque a vinculação do salário mínimo ao piso previdenciário vem desde a Constituição de 88 e, considerando o nível de dissenso entre os poderes, é pouco provável que haja mudanças no curto prazo, seja na direção defendida pela equipe econômica, seja na direção defendida pela área política, como o ministro da Previdência, Carlos Lupe, e a própria presidente do PT, Gleisi Hoffmann. O segundo ponto são os números da janela partidária. Passado esse período, entre abril e o início de maio, os principais partidos políticos registraram um crescimento de filiados, segundo os números do Tribunal Superior Eleitoral. Embora em números absolutos o aumento não seja exponencial, as variações entre os números de março, o mês que antecedeu a abertura da janela, e os atuais, revelam que legendas investiram em novas adesões, com foco nas eleições municipais de outubro. Tendo em vista que nem todos os filiados serão candidatos, esse incremento sugere que as agremiações terão uma postura mais ambiciosa nas disputas locais. Entre os principais partidos, o PSD foi o que mais cresceu e a base aumentou quase 9%. E mesmo com um montante bem inferior ao de outras siglas, porque ocupa a 12ª posição, levantamentos divulgados pela imprensa indicam que a legenda alcançou o maior número de prefeitos ao fim da janela. O PSD de Kassab, o PSD de Antônio Brito. O PMDB, que até então ostentava a liderança em prefeituras, permanece com o maior número de adeptos registrados. A lista de maior número de filiados tem nos 3 mais importantes o MDB, depois o PT e, em terceiro lugar, o PRD. Mas a mudança do PSD é relevante do ponto de vista proporcional. Terceiro ponto, é possível fazer um balanço da catástrofe no Rio Grande do Sul? E eu aproveito para lembrar você de não deixar de doar, apoiar e também rezar pelo Rio Grande do Sul. Mas
Vamos aos dados. As fortes chuvas no Rio Grande do Sul produziram a destruição de parte significativa de Porto Alegre e da região metropolitana, além de cidades do interior. Os números são muito graves e as principais consequências da catástrofe até o momento são: 1. Comprometimento de serviços públicos básicos. 2. O aeroporto de Porto Alegre está fechado. 3. A lenta redução do nível das águas. 4. O aumento da violência, com saques em residências, nos supermercados e muitos estabelecimentos comerciais. 5. Impacto econômico. Cerca de 88% da produção industrial do estado do Rio Grande do Sul está comprometido. E ainda tem cerca de municípios onde haverá empresas que não conseguirão operar, além do desastre no campo. 6. Transmissão de doenças. Vai ter um pico de doenças que são resultado de contaminação das águas, como leptospirose e outras tantas. Depois, elevado número de desabrigados. 8. Comprometimento das estradas, da mobilidade urbana e da estrutura. Isso significa um longo, lento período de recuperação. Não vamos cuidar do Rio Grande do Sul somente nesses próximos dias, semanas e meses, mas vamos ter que lutar muito para dar dignidade a esses nossos irmãos, e eu sei que a Bahia e o resto do Brasil não hesitarão em apoiar. É isso, um grande abraço e até amanhã. E você que nos acompanha, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Deixe o seu like e até a próxima.